Existe algo que Maquiavel observou nas cortes italianas há meio milênio. Algo que a psicologia moderna acaba de confirmar com dados chocantes. Pessoas bondosas, amáveis, que sempre priorizam os outros, correm um risco maior de terminar no Serasa. Não é porque são mais generosas com o dinheiro, não é porque gastam mais com os outros, mas porque a própria personalidade as predispõe a escolhas financeiras que sabotam o futuro. Em 2018, a Sociedade Brasileira de Psicologia publicou um estudo revelando que a amabilidade estava associada a menos economias, maior dívida e mais inadimplência. E aqui vem o golpe mais duro. Essa relação era muito mais forte para indivíduos de baixa renda, que não têm recursos para compensar o impacto negativo de uma personalidade boazinha. Maquiavel já sacava isso. Ele escreveu que o príncipe que quer manter o poder deve aprender a não ser bom e usar ou não essa habilidade conforme a necessidade. Bondade sem estratégia não é virtude, é ingenuidade, vestida de moral. Hoje você vai entender o porquê. E o que você vai descobrir vai mudar radicalmente a forma como você lida com a sua generosidade. Vamos começar com algo que provavelmente ninguém te disse diretamente. Sua bondade tem um preço. E você não paga esse preço imediatamente. Você paga em silêncio, por anos, enquanto outros progridem. E você se pergunta por que sempre acaba na mesma. Por que dá tanto e recebe tão pouco? Por que as pessoas que você ajudou ontem, hoje nem se lembram de você? O modelo de personalidade dos 5 traços, que é o mais validado na psicologia, inclui uma característica chamada amabilidade ou simpatia. Pessoas com alta pontuação nesse traço são geralmente vistas como amigáveis, pacientes e colaborativas, frequentemente priorizando as necessidades dos outros acima das suas. Parece admirável. E é exatamente aí que mora o problema. Porque enquanto você prioriza as necessidades dos outros, outros estão priorizando as deles. E num mundo onde os recursos são limitados, onde as oportunidades não voltam indefinidamente, onde o tempo é o ativo mais escasso que existe, a sua generosidade sem estratégia está roubando o seu próprio futuro. Estudos de Timothy Judge e seus colegas, publicados na Revista Brasileira de Personalidade e Psicologia Social, descobriram que homens com pontuação abaixo da média em amabilidade ganhavam cerca de 18% a mais que os homens bonzinhos. 18%. Quase 1/5 da sua renda potencial, que você está perdendo por ser bonzinho demais. E não é porque os menos amáveis são melhores no trabalho. É porque eles negociam seus salários de forma mais agressiva, defendem suas promoções com mais força, priorizam o próprio avanço acima dos relacionamentos. Enquanto você está ajudando seu colega com o projeto dele, ele está na sala do chefe, vendendo os próprios feitos. Calma. Isso não é um argumento para você virar um monstro, é um argumento para você parar de ser idiota. Maquiavel nunca disse que a crueldade é uma virtude. Ele disse que a incapacidade de usar a crueldade quando necessário é fraqueza. E ele disse algo ainda mais profundo. É melhor ser temido que amado, se você não puder ser os dois. Mas do que você deve se cuidar absolutamente é de ser desprezado. A pessoa boazinha sem estratégia não é temida, não é amada de verdade, porque o amor que recebe é contaminado pela utilidade que ela oferece. E frequentemente acaba sendo desprezada, porque as pessoas intuitivamente percebem fraqueza em quem sempre cede. Há uma pesquisa de 2024 que explica isso perfeitamente. Ricardo Silva,
Em um ensaio intitulado Altruísmo Estratégico, as raízes maquiavélicas da bondade humana, argumenta que grande parte do nosso comportamento social está enraizado na gestão da reputação. Os incentivos sutis da gestão da reputação explicam por que o altruísmo humano é simultaneamente sincero e estratégico. Leia isso de novo. Sincero e estratégico. Não é que a bondade seja falsa. Não é que todos sejam manipuladores conscientes. É que a evolução nos programou para equilibrar as demandas e tensões de parecermos bons, enquanto protegemos nossos próprios interesses. Ricardo Silva escreve que nossos instintos morais são muito mais maquiavélicos do que gostaríamos de admitir. Maquiavel estava certo sobre isso, mesmo que a maioria de nós não seja conscientemente maquiavélica. O problema não é ser bondoso. O problema é ser bondoso sem entender o jogo que você está jogando. Pense assim. Imagine que você está jogando xadrez contra alguém que conhece todas as regras, enquanto você acha que está jogando dama. Toda vez que você move uma peça pensando que está fazendo um movimento válido, seu oponente está comendo peças que você nem sabia que tinha em jogo. É isso que acontece quando você é bondoso sem estratégia. Você está jogando um jogo diferente do que realmente está sendo jogado. A pesquisa sobre maquiavelismo como traço de personalidade revela algo fascinante. Pessoas com alta pontuação na escala de maquiavelismo disfarçam o egoísmo e fingem altruísmo na frente dos outros, mas realizam o autointeresse quando ninguém está observando. Isso se chama altruísmo competitivo, ou ganho de reputação. E aqui está o que você precisa entender, enquanto você está sendo genuinamente bondoso o tempo todo. Outros estão sendo estrategicamente bondosos só quando lhes convém. E de fora, os dois comportamentos parecem exatamente iguais. A diferença é que eles estão construindo a posição deles, enquanto você está gastando a sua. Guarde essa informação. E porque ela vai fazer sentido quando eu te explicar como mudar isso. Há um conceito na teoria dos jogos que explica por que a bondade pura é uma estratégia perdedora. No dilema do prisioneiro repetido, onde dois jogadores devem decidir se cooperam ou desertam várias vezes. A estratégia de sempre cooperar te transforma no que os pesquisadores chamam de otário. Um bobo fácil de ser explorado. A estratégia de maior sucesso a longo prazo não é sempre cooperar, nem sempre desertar. É uma estratégia mista, que os pesquisadores chamam de olho por olho. Você começa cooperando e depois simplesmente replica o que o outro jogador fez na rodada anterior. Se cooperam com você, você coopera. Se te traem, você trai. É bondade condicional, é reciprocidade estricta e é a estratégia que domina em simulações evolutivas de longo prazo. As normas de reciprocidade e justiça são muito mais robustas que o altruísmo puro, porque são menos fáceis de serem exploradas e, portanto, menos custosas. Mas a pessoa bondosa sem estratégia não age assim. Ela continua cooperando mesmo depois de ser traída. Ela diz para si mesma que está sendo a pessoa maior, que está seguindo o caminho do bem, que sua bondade eventualmente será recompensada. E enquanto isso, sua conta bancária vai para o buraco. Suas oportunidades desaparecem. Seu tempo é consumido, ajudando pessoas que nunca vão te dar a mão de volta. Maquiavel observou isso nas cortes florentinas do Renascimento. Ele escreveu que os homens são ingratos, volúveis, mentirosos, fogem do perigo e são ávidos por lucro. Enquanto você faz o bem para eles, eles são completamente seus. Oferecem seu sangue, seus bens, suas vidas e seus filhos. Quando a necessidade está longe,
Mas, quando a necessidade se aproxima, eles se viram contra você. 500 anos depois, a psicologia confirma exatamente a mesma coisa. Pesquisadores descobriram que o cérebro de pessoas maquiavélicas usa mais recursos neurais do que o comportamento honesto, especialmente quando os manipuladores enfrentam um parceiro cooperativo como vítima potencial. Os maquiavélicos têm que inibir a norma de reciprocidade e, além disso, gerar uma resposta oposta. Em outras palavras, ser bondoso é o estado natural do cérebro humano. Ser estrategicamente egoísta requer um esforço cognitivo adicional. A boa notícia é que você tem esse mecanismo. A má notícia é que provavelmente não está usando. Deixa eu te contar sobre algo que provavelmente você vai reconhecer. Você já ajudou alguém com algo importante, dedicou horas, sacrificou seu próprio tempo, talvez até seu próprio dinheiro, e quando você precisou de algo similar, essa pessoa não estava disponível. Tinha desculpas, tinha outras prioridades. E em vez de ajustar seu comportamento futuro em relação a essa pessoa, você disse para si mesmo que é assim que as coisas são, que você não deve esperar nada em troca. E a bondade é sua própria recompensa. Isso não é filosofia elevada. É um mecanismo de defesa para evitar a dor de admitir que você foi usado. A pesquisa mostra que ser amável e confiante tem custos financeiros, especialmente para aqueles que não têm os meios para compensar o impacto de sua personalidade. E aqui está o mais brutal. As pessoas altamente agradáveis frequentemente comprometem suas próprias necessidades pelos outros. Não negociam, não pedem, não demandam, e quando o fazem, se sentem culpadas. Essa culpa é o mecanismo de controle que te mantém no seu lugar. Mas espera, porque tem algo mais profundo aqui. A bondade que não tem limites não é realmente bondade. É evitação de conflito disfarçada de virtude. Pense nisso. Quando você diz sim para tudo, quando você está sempre disponível, quando você nunca estabelece condições, você não está sendo bondoso. Você está comprando aprovação. Você está evitando o desconforto de que alguém fique bravo com você ou te rejeite. Maquiavel escreveu que os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem. Por quê? Porque eles sabem que quem ama perdoará. Quem teme, retaliará. Se você é conhecido como alguém que sempre perdoa, que sempre dá segundas chances, que nunca tem consequências reais para quem te maltrata, você está treinando ativamente as pessoas a te maltratarem. Não é que você atrai pessoas ruins. É que seu comportamento seleciona pessoas que aproveitam sua bondade e elimina aquelas que respeitariam limites, porque essas pessoas nem conseguem encontrar seus limites. Estudos de 2024 sobre personalidade maquiavélica mostram que esse traço denota a habilidade manipuladora, astúcia e um desejo de ganhar poder por qualquer meio possível. Mas aqui está o interessante. Você não precisa se tornar um manipulador para se proteger deles. Você só precisa parar de ser um alvo fácil. As pessoas com alto maquiavelismo identificam alvos segundo sinais específicos. Buscam pessoas que evitam conflito. Pessoas que valorizam a harmonia acima da justiça. Pessoas cuja autoestima depende de serem percebidas como boas. E quando encontram esse perfil, o exploram sistematicamente. Não porque sejam malvados, simplesmente porque podem. Porque o custo de te explorar é baixo e o benefício é alto. Seu trabalho não é mudar essas pessoas. Seu trabalho é mudar o cálculo de custo-benefício que elas fazem quando interagem com você. Isso requer estratégia.
Agora, eu vou te dar o método que você precisa. Maquiavel nunca disse que você deveria parar de ser bondoso. Ele disse que a bondade é uma ferramenta, não uma identidade, que deve ser usada quando é útil e retida quando é prejudicial. Existem 3 categorias em que você pode dividir seus atos de bondade. Primeira categoria: bondade para com pessoas que demonstraram reciprocidade. Essas são pessoas que no passado te devolveram favores, que estiveram presentes quando você precisou, que demonstraram com ações, não palavras, que valorizam a relação com essas pessoas. Seja tão bondoso quanto quiser. A evidência sugere que a generosidade em relações recíprocas fortalece vínculos e gera benefícios mútuos a longo prazo. Segunda categoria: bondade para com pessoas novas ou não testadas. Aqui é onde você precisa implementar a estratégia de olho por olho. Comece com um ato de bondade moderado. Não dê tudo. Não sacrifique nada significativo. Simplesmente estenda uma oferta razoável de cooperação. E depois observe. Se retribuírem, você pode incrementar. Se não retribuírem, você reduz. Se explorarem, você corta. Não há segunda oportunidade para pessoas que já mostraram quem são. Como disse Maya Angelou, quando alguém te mostra quem é, acredite na primeira vez. Terceira categoria: bondade para com pessoas que já te exploraram. 0. Nenhuma bondade estratégica, nenhuma oportunidade de redenção, nenhuma segunda chance. Isso não é crueldade. É economia básica de recursos limitados. Seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua atenção. Tudo isso é finito. Cada unidade que você gasta em alguém que te explorou é uma unidade que você não pode investir em alguém que merece. Maquiavel escreveu: os homens devem ser ou acariciados ou esmagados, porque podem se vingar de feridas leves, mas não de feridas graves. O dano que você faz a um homem deve ser tal que você não precise temer sua vingança. A versão moderna disso é: se você vai cortar alguém da sua vida, corte completamente. Não deixe espaço para que essa pessoa retorne para te explorar outra vez. Agora vem algo que provavelmente vai te incomodar. A bondade estratégica requer que você aceite uma verdade incômoda sobre você mesmo. Você esteve usando a bondade como uma transação encoberta. Você dava esperando receber, mas nunca admitia, nem para você mesmo. E quando você não recebia, se sentia vítima em vez de sentir que fez um mau negócio. Isso é mais desonesto que o maquiavélico que abertamente busca seu benefício. Pelo menos o maquiavélico é claro sobre seus motivos. Você estava fazendo exatamente a mesma coisa, mas escondido atrás de uma narrativa de bondade desinteressada. A bondade estratégica te obriga a ser honesto. Sim, estou fazendo isso esperando reciprocidade. Sim, vou avaliar se a reciprocidade chega. Sim, vou ajustar meu comportamento baseado na evidência. Isso não é egoísmo, é maturidade. Uma pesquisa de 2024 sobre altruísmo revelou que pessoas com alta empatia ajudam mais, mas também são mais suscetíveis à fadiga por compaixão e ao esgotamento. Aqueles que ajudam podem se sentir sobrecarregados e explorados ao assistir outros sob estresse. Em bom português, quem se dedica demais acaba se frustrando e se sentindo usado. A bondade sem limites não te prejudica só financeiramente, te prejudica psicologicamente, te queima, te esgota, te deixa sem nada para dar às pessoas que realmente importam. Isso inclui você mesmo, porque aqui está algo que ninguém diz. Você tem a obrigação de cuidar de si mesmo primeiro.
Não por egoísmo, mas porque se você se destruir ajudando os outros, no final não poderá ajudar ninguém. Nos aviões, te dizem para colocar a máscara de oxigênio primeiro, antes de ajudar os outros. Por quê? Porque se você desmaiar por falta de oxigênio, não só não pode ajudar, como se torna mais uma pessoa a precisar de resgate. Sua bondade sem estratégia está te sufocando. Deixa eu te apresentar agora o protocolo específico. Passo 1. Auditoria da bondade. Durante as próximas 2 semanas, registre cada ato de bondade que você fizer. Não só os grandes, também os pequenos. Cada vez que fizer algo por alguém que não tinha que fazer, ao lado de cada ato, escreva 2 coisas, o que esperava receber em troca, mesmo que inconscientemente, e o que realmente recebeu. A maioria das pessoas descobre que esperava muito mais do que admitia e recebia muito menos do que merecia. Passo 2. Classificação de relações. Pegue todas as suas relações significativas e as classifique em 3 grupos. Grupo A. Relações recíprocas, onde você dá e recebe de maneira equilibrada a longo prazo. Grupo B. Relações novas ou não testadas, onde você ainda não tem evidências suficientes. Grupo C. Relações onde, consistentemente, você dá mais do que recebe. A maior parte da sua bondade deveria ir para o Grupo A. Bondade moderada e avaliativa para o Grupo B. O Grupo C deveria receber o mínimo ou nada. Passo 3. Estabelecimento de limites. Para cada pessoa no Grupo C, estabeleça um limite claro. Pode ser parar de fazer favores. Pode ser responder mais lentamente. Pode ser simplesmente dizer não. O limite não precisa ser dramático. Só precisa ser consistente. E aqui está a parte difícil. Quando essas pessoas reagirem negativamente ao seu novo limite. E elas vão reagir. Não ceda. A reação negativa delas não significa que você está sendo mau. Significa que você está deixando de ser explorável. E isso as incomoda, porque agora elas têm que procurar outro trouxa. Passo 4. Recalibração da narrativa interna. Mude a história que você conta sobre si mesmo. Você não é uma pessoa bondosa. Você é uma pessoa estratégica, que usa a bondade como uma de muitas ferramentas. Você não é generoso por natureza. Você é inteligente sobre quando, como e com quem ser generoso. Você não evita o conflito porque é pacífico. Você escolhe suas batalhas, porque entende que o conflito mal escolhido desperdiça recursos. Essa mudança de narrativa é crucial, porque seu comportamento segue a sua identidade. Se a sua identidade é ser a pessoa bondosa, você não consegue deixar de dar, sem sentir que está se traindo. Mas se a sua identidade é ser uma pessoa estratégica e efetiva, a bondade seletiva se torna consistente com quem você é. Passo 5. Monitoramento de resultados. Depois de 1 mês implementando essas mudanças, avalie como se sentem suas relações do Grupo A. Melhoraram, porque você tem mais recursos para investir nelas. Como reagiram as pessoas do Grupo B à sua bondade condicional? As que retribuíram podem ir para o Grupo A. As que não retribuíram ficam em avaliação ou descem para o Grupo C, e as do Grupo C, provavelmente. Algumas já desapareceram da sua vida. Isso não é perda, é liberação. Este protocolo é simples, mas não é fácil, porque você vai enfrentar resistência, não só dos outros, mas de você mesmo. Seu cérebro está acostumado à dopamina de se sentir uma boa pessoa. Quando você para de dar indiscriminadamente, vai sentir abstinência, vai sentir que está fazendo algo errado. Isso é só o padrão antigo protestando.
A neurociência mostra que mudar padrões de comportamento arraigados leva entre 21 e 66 dias de prática consistente para consolidar novos circuitos. Você está reprogramando literalmente seu cérebro para operar diferente. Maquiavel escreveu que quem deseja prever o que vai acontecer deve consultar o que já aconteceu. Porque todas as coisas deste mundo, em todos os tempos, têm sua contraparte na antiguidade. Os padrões humanos não mudam. O que muda é a sua posição nesses padrões. Você pode continuar sendo o bonzinho que termina explorado, quebrado e ressentido. Ou pode ser o estrategista que usa a bondade como ferramenta, não como corrente. Maquiavel não era um monstro, era um realista que observou como realmente funcionam os seres humanos e escreveu sobre isso sem filtros moralizantes. E a verdade que observou continua sendo verdade 500 anos depois. A bondade sem poder é impotência. O poder sem bondade é tirania. Mas a bondade combinada com estratégia é influência duradoura. É isso que você deveria almejar. Não ser o mais bonzinho, ser o mais efetivo. E a partir dessa efetividade, ser bondoso com quem merece, você acaba de receber algo que a maioria nunca ouve diretamente. A verdade brutal sobre por que a sua bondade está custando o seu futuro. Poucos canais têm a honestidade de te dizer isso. Porque soa ruim, porque vai contra a narrativa de que ser bom sempre vence. Porque incomoda. Mas você está aqui porque algo em você já sabia que havia um problema. Que algo não estava funcionando. O super obrigado aí embaixo não é só apoio financeiro. É a sua declaração de que você entende o jogo. De que está pronto para jogar estrategicamente. Em vez de continuar sendo explorado, quando você clica nesse coração dourado, está dizendo que a bondade sem estratégia acabou. Que você vai ser inteligente sobre onde coloca a sua generosidade. Você não é só um espectador. É alguém despertando para o jogo real do poder. Faça parte daqueles que escolhem ganhar. Não só ser bons. Agora, quero que você pense em algo. Há uma pessoa específica na sua vida que tem explorado a sua bondade. Não vou te pedir para nomeá-la, mas você sabe quem é. Talvez seja um familiar, talvez um amigo, talvez um colega. Essa pessoa tem tomado mais do que tem dado durante meses ou anos, e você tem seguido dando, por ser a pessoa maior, ou porque não queria o conflito, ou porque esperava que eventualmente mudassem. Maquiavel tinha algo a dizer sobre esperar que as pessoas mudem. Ele escreveu que quem constrói sobre o povo, constrói sobre o barro. Mas ele também escreveu que o príncipe prudente deve escolher homens sábios para seu conselho e dar-lhes liberdade para falar a verdade. A lição é dupla. Não espere que a massa mude, mas cerque-se de pessoas que já demonstraram seu valor. Aquela pessoa em quem você pensou agora não faz parte do seu conselho de pessoas sábias, faz parte da lama. E a lama não se transforma em rocha apenas por desejá-lo. Há um momento no exílio de Maquiavel que ilustra perfeitamente o que estamos falando. Em 1512, depois que os Médici retomaram Florença, Maquiavel foi removido de seu cargo, preso, torturado e, finalmente, exilado para sua pequena propriedade em San Cassiano. Ele havia dedicado 14 anos de serviço leal à República Florentina. E quando caiu, quase ninguém o ajudou. As pessoas a quem havia servido, os políticos com quem havia trabalhado, os contatos que havia cultivado, quase todos desapareceram. Eles tinham medo de se associar a alguém caído em desgraça com os novos governantes. Maquiavel poderia ter passado o resto de sua vida amargurado, poderia ter culpado a ingratidão humana e afundado no ressentimento.
Em vez disso, usou esse exílio para escrever O Príncipe, o livro que o imortalizou, o tratado que, 500 anos depois, continuamos estudando. Ele não escreveu um livro sobre como ser bom. Ele escreveu um livro sobre como o poder realmente funciona. E a razão pela qual o escreveu foi precisamente porque havia sido bondoso, sem estratégia, e pagou o preço. Sua perda se tornou seu legado. Mas aqui está o importante. Você não precisa perder tudo para aprender esta lição. Você pode aprender com Maquiavel sem repetir seu erro. O jogo que você está jogando é o mesmo jogo que ele observou. As regras não mudaram. Só mudam as máscaras. A pergunta não é se você vai jogar. Você já está jogando. A pergunta é se você vai jogar conscientemente. Ou vai continuar deixando que outros te usem como peão, enquanto acreditam que você é o bonzinho que sempre está disponível. Maquiavel escolheu escrever a verdade, mesmo sabendo que seria controversa. Você pode escolher viver a verdade, mesmo sabendo que será incômoda. Bondade sem estratégia é estupidez. Maquiavel sabia disso. A psicologia moderna confirma. E agora? Você sabe também. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Agora eu quero saber de você. Este vídeo revelou por que a bondade sem estratégia te destrói financeira e emocionalmente. Você já suspeitava disso? Ou isso foi uma revelação completa? Time bondoso estratégico. Ou time bondoso ingênuo? Comente abaixo qual é o seu. E se você tiver a coragem, conte a história de alguém que explorou sua bondade. E o que você fez? Ou o que você vai fazer de diferente agora? Os comentários mais honestos são os que mais ajudam outros a despertarem.